Segunda pessoa, Paulo. Paulo foi levantado para quê, pastora? Para evangelizar. E onde foi que ele sofreu oposição? Sofreu oposição dentro da igreja. É, pastora, dentro da igreja. Misericórdia, pois é. A gente sofre oposição dentro de casa? Sofre. E na igreja também? Também. Mas o povo não é crente? Pois é. Não era para acontecer, né? Fazer o quê? E é homem de Deus. É homem de Deus. A Bíblia fala em Atos 9. A conversão hollywoodiana de Paulo. Porque, sinceramente, a história é hollywoodiana. Porque eu queria ter tido essa conversão de Deus, o próprio Deus falar: Talita, Talita. No meu caso foi bem mais simples. Foi minha mãe mesmo na cabeça: minha filha, se você não aceitar Jesus, vai pro inferno. Aí o que é que acontece? Saulo tem um encontro com Deus. E a conversão hollywoodiana, e a gente diz: que homem de Deus, o apóstolo Paulo, um evangelista, o maior evangelista que Deus levantou. É assim. Mas a gente não pode se esquecer que ele não era pé da boa, não. Paulo era terrível, assassino, perseguidor dos cristãos. A Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado até a morte, Paulo consentia na morte. Minha gente, eu não preciso explicar o caráter e a personalidade de um ser humano que deixa o outro ser morto a pedrada e ainda por cima por um motivo religioso. Quem era Paulo? Maligno. Mas Deus transformou a sua identidade. E aí o que é que acontece? Depois que ele é transformado na sua identidade, você acha que Satanás vai achar bom Paulo dizer: agora eu sou um homem de Deus? Ele vai tentar fazer o quê? Questionar a sua identidade. Quem ele usou para questionar a identidade de Paulo? Ananias. Ananias, pastor, assim, o homem de Deus. Foi ele mesmo. Quando Deus disse assim: Ananias, você vai ali e você vai botar a mão na cabeça de um homem, para que ele volte a enxergar. O que foi que Ananias disse? Ele disse: Senhor, tem certeza? Ele disse assim: ó, eu tenho ouvido muita coisa desse homem e todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Senhor, ele chegou aqui com autorização para matar todo mundo. O que era isso? Era o diabo questionando a identidade de Paulo. Era como se o diabo quisesse dizer assim para Paulo: volta que aqui não é teu lugar, porque você é um perseguidor. Mas Deus já havia transformado Paulo. Deus já havia transformado a sua essência. E por mais que na ótica humana fosse perdoável o que Ananias fez, porque justiça seja feita, o cabo era ruim. Por mais que fosse perdoável, eu preciso te dizer que a rejeição é algo terrível. Ninguém está preparado para a rejeição, não. A rejeição deturpa a nossa identidade. O que é que o diabo queria com isso? Jogar um espírito de rejeição no apóstolo Paulo, para que ele não conhecesse quem ele era, para que ele não fosse levantado com o seu propósito, e para que eu e você não estivéssemos aqui falando dele. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus colocou um propósito na sua vida. E por causa do propósito que você tem, Ele te deu uma identidade única. Fique atento. O diabo vai se levantar. Pode usar alguém da sua casa ou alguém da igreja para mudar. Mas eu preciso te dizer: não escute. Porque o que o homem vê, Deus não vê. Deus não enxergou um Saulo, Ele enxergou um Paulo. Deus não enxergou um Pedro instável, Deus enxergou o pai da igreja. Deus não enxergou uma menina órfã, Ele enxergou uma rainha. E a maneira que Deus nos vê, é isso que importa. É isso que vale pra gente. É isso que vale pra mim e pra você. Não importa o seu passado, não importa o que você já fez. Quando Deus muda a tua identidade, filho, Satanás vai ter que correr. Sabe por quê? Porque de matador, perseguidor, você vai se transformar no maior evangelista de todos. Eu preciso te dizer: há um propósito de Deus para sua vida. O diabo vai tentar deturpar sua identidade. Não aceite. E por fim, eu queria falar de Jesus. O maior exemplo de todos. Foi levantado para quê? Foi levantado para salvar a humanidade. E sofreu oposição de quem? Do próprio Satanás. Eu estava meditando sobre Jesus e presta bastante atenção. Ele foi questionado na sua identidade, nos momentos mais cruciais da vida dele, no início do ministério e no fim do ministério. Porque se teve uma coisa que Jesus foi questionado. Mas olha bem para mim, no começo do seu ministério, a Bíblia diz que ele estava se preparando. Ele fez um jejum de 40 dias no deserto. Aí o que é que Satanás faz? Vai lá. Para quê? Para questionar a identidade de Jesus. E diz o quê? Diz o quê? Diz assim: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui.
O diabo estava querendo interromper o ministério de Cristo, questionando a identidade dele. E ainda tem gente que acha que identidade é besteira. O diabo estava querendo interromper, porque ele faz isso todas as vezes que nós estamos começando a crescer em Deus, a fazer grandes coisas para Deus, a orar, a jejuar, a se propor a ser usado. Sutilmente ele vai tentar nos desafiar a fazer algo que aparentemente é inofensivo, mas pode nos levar à morte espiritual. Ele vai dizer: não, você é líder, não precisa guardar o coração não do elogio, né? Fazer as coisas de graça, trabalhar sem nenhuma recompensa expressiva, não, você já é importante demais para isso. O diabo vai tentar questionar a nossa identidade, porque ele sabe que quando o orgulho entra por uma porta, a presença de Deus sai por outra, e nós não somos nada sem a presença de Deus. Vulneráveis nós ficamos. Ele vai tentar a minha identidade e a sua, para dizer assim: você não é o Cristo? Mas não foi só no começo, no fim da história, quando Jesus fielmente já tinha cumprido o seu ministério, obedecido, quando Jesus estava lá, dando o fim da história melhor da humanidade, Satanás disse: vou jogar minha última cartada, vou dar minha última chance para ele perder. E o que é que ele faz? Ele questiona a identidade de Jesus. Ele bota o ladrão do lado de Jesus e diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você percebe que se Jesus não soubesse quem ele era, que se Jesus não tivesse consciência da sua identidade, onde eu e você estaríamos? Onde eu e você estaríamos? O plano de salvação da humanidade teria sido perdido se Jesus não tivesse aprendido a lição que eu e você precisamos entender, que quando a gente constrói e conhece bem a nossa identidade, a gente não precisa provar nada para ninguém, porque isso não vai nos paralisar, nem impedir o nosso destino profético. Se Jesus quisesse provar para os outros, ele disse: pois agora eu vou provar o meu poder. Eu e você estavam fritos. Mas porque Jesus sabia quem ele era, ele não precisava provar quem ele era. Você só precisa saber quem você é, e o próprio Pai te justifica. Pode vir oposição dentro de casa, pode vir dentro da família, pode vir o cão do inferno. Se Deus te chamou, ele completa a obra. Você vira um Davi, mata um gigante, vira um Paulo, ganha pessoas para Jesus e termina com a redenção da humanidade como Jesus terminou. Por quê? Porque nós precisamos saber o Pai que temos e quem somos para cumprir o nosso propósito e sermos uma influência no mundo. Deus nos chamou para influenciar nossa casa, nossos filhos, nosso marido, nossas amigas, nossas vizinhas, as pessoas na nossa igreja. Nós não estamos aqui falando de visibilidade, de holofote. Nós estamos falando de pessoas que escolheram em várias áreas da vida. Porque aqui tem médica, tem pastora, tem cantora, tem influência, tem ativista social, tem de tudo. Para provar que não importa a profissão, a escolha que nós fizemos, se nós decidirmos acreditar no potencial que o próprio Deus depositou dentro de nós, a gente vai fazer grandes coisas para Ele. Eu preciso te dizer: saiba quem você é, celebre quem você é e viva a vida que Jesus pagou muito caro para conquistar por você. Eu quero terminar contando uma história. Gente, eu perco minha identidade, eu perco tudo que eu tenho. É uma luta, uma prova. Jesus está tratando comigo. E um dia eu estava viajando, perdi minha identidade. Eu pensei: sangue de Jesus tem poder, como eu vou voltar para casa? Porque a gente sabe que no avião, se perder a identidade, ele deixa você entrar? Não, mas meu nome é Thalita, ele não quer saber da tua cara. Ele disse: sai daqui. Ele quer ver o quê? Ele quer ver a sua identidade. Eu cheguei para a mulher, eu disse: moça, a senhora não está entendendo. Eu perdi minha identidade dentro do avião. Tá lá na cadeira 3A, por favor, vai lá em nome de Jesus e acha. Eu tenho que voltar para casa, eu tenho 3 pirralhas. A mulher olhou para mim e fez: não dá. Eu disse: moça, por favor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu estava pregando o evangelho de Jesus. Ela disse: não dá. Eu saí desesperado. Eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sem a minha identidade eu não entro no avião. Aí Deus falou assim, bem no meu ouvido: Thalita, tem lugares que você só acessa quando você tem sua identidade. Tem lugares que você só vai acessar na sua vida quando você souber quem você é. Você veio aqui para dizer: eu tenho uma identidade. Foi meu pai que conquistou por mim. Ele pagou um alto preço. E mesmo que ninguém enxergue, Deus enxerga. Eu vou cumprir o meu chamado. Vou terminar e vou dizer assim: ó, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No nome de Jesus. Amém? Quantas mulheres estão dispostas? Quantas mulheres estão dispostas a dizer sim para o Senhor?